Você já parou para pensar na incrível história de Moisés? Imagine só. Um bebê hebreu nascido numa época em que o faraó do Egito ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos. Mas a mãe de Moisés, cheia de coragem e amor, teve um plano desesperado para salvar seu filho. Ela o colocou num cesto de junco, selou com betume e piche e o deixou à deriva nas águas do rio Nilo. O destino, ou talvez um plano maior, fez com que a própria filha do faraó encontrasse o cesto. Ao ver o bebê chorando, ela sentiu compaixão e decidiu adotá-lo. Assim, o menino que deveria ter morrido foi criado como um príncipe na corte egípcia, sem saber de sua verdadeira origem. Imaginem só, um príncipe do Egito, criado com todo o luxo e poder que o palácio pode oferecer. Esse era Moisés. Mas por baixo de toda essa realeza, batia um coração que se conectava com o povo hebreu, seus irmãos de sangue, que viviam como escravos. Um dia ele viu uma cena que mudaria sua vida para sempre. Um feitor egípcio espancando brutalmente um hebreu. A injustiça foi demais para ele. No impulso de fúria, Moisés interveio e acabou matando o agressor. O medo tomou conta. Se o faraó descobrisse, sua vida estaria acabada. Sem pensar duas vezes, ele abandonou tudo, seu título, sua riqueza, sua casa, e fugiu para o vasto e solitário deserto de Midian. Ali, o príncipe se tornaria um pastor, e o futuro líder de uma nação começaria a ser forjado no silêncio do deserto. Você já imaginou estar cuidando tranquilamente do seu rebanho e, de repente, uma moita pegar fogo, mas não ser consumida pelas chamas? Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Enquanto ele pastoreava as ovelhas de seu sogro no deserto, Deus o chamou de dentro de uma sarça ardente. A missão: libertar o povo de Israel, que estava sofrendo como escravo no Egito. No início, Moisés hesitou. Ele se sentiu incapaz, questionou quem ele era para uma tarefa tão grandiosa. Mas Deus o tranquilizou, prometendo estar com ele a cada passo do caminho. E para ajudá-lo a falar, já que Moisés dizia não ter facilidade com as palavras, Deus designou seu próprio irmão Arão para ser seu porta-voz. Juntos, eles iniciariam uma das jornadas mais incríveis da história. Imaginem a cena. Após anos no exílio, Moisés retorna ao Egito, não mais como um príncipe, mas como um mensageiro de Deus. Sua missão? Libertar seu povo da escravidão. Ele vai diretamente ao faraó, o homem mais poderoso da terra, e diz: deixe meu povo ir. Mas o faraó, com o coração endurecido, se recusa. Então uma série de eventos extraordinários começa a acontecer. Deus envia 10 pragas terríveis sobre o Egito. O rio Nilo se transforma em sangue. Rãs cobrem a terra, e a escuridão toma conta do dia. Cada praga era um aviso, mas o faraó não cedia. A última e mais devastadora praga foi a morte dos primogênitos egípcios. Só então, com o coração partido, o faraó finalmente liberta os hebreus. Uma jornada de fé e libertação que mudaria a história para sempre. Imaginem a cena: os israelitas, recém-libertados da escravidão, encontram-se encurralados. De um lado, o imenso mar, do outro, o poderoso exército egípcio se aproximando para recapturá-los. O medo e o desespero tomaram conta de todos. Mas então, algo extraordinário acontece. Moisés, seguindo a ordem de Deus, estende seu cajado sobre as águas. O mar se divide, formando 2 paredes de água e um caminho seco no meio. Os israelitas atravessam em segurança, maravilhados com o milagre. Quando o último deles alcança outra margem, o exército egípcio já está no meio do caminho. Deus então ordena que o mar volte ao seu lugar, e as águas engolem os perseguidores. Foi a libertação definitiva do povo de Israel. Uma prova incrível de fé e poder divino. Depois da espetacular travessia do Mar Vermelho, eles chegam ao pé de uma montanha imponente, o Monte Sinai, e é aqui que um dos momentos mais marcantes da história acontece. Moisés sobe ao monte para encontrar Deus. E lá, em meio a trovões e relâmpagos, ele recebe as tábuas da lei. Nessas tábuas estavam gravados os 10 mandamentos, um código de conduta e ética que se tornaria a base não apenas para o povo hebreu, mas para toda a civilização judaico-cristã. Pense nisso. Mandamentos como não matarás e honra teu pai e tua mãe são princípios que ecoam até hoje em nossas sociedades. Essa foi a aliança de Deus com o seu povo, um guia para uma vida justa e em comunidade. No entanto, o caminho para a terra prometida não seria tão simples. Apesar dos milagres que testemunharam, a fé do povo vacilou. Por causa da incredulidade e da rebeldia, eles foram sentenciados a vagar pelo deserto por 40 anos. Uma geração inteira precisaria passar para que uma nova, nascida na liberdade e educada na fé, pudesse herdar a promessa. Esses 40 anos não foram apenas uma punição, mas um período de aprendizado intenso. Deus sustentou seu povo com o maná que caía do céu. Guiou-os com uma coluna de nuvem durante o dia e uma de fogo à noite. Foi uma longa e difícil aula no deserto, onde eles aprenderam a depender totalmente de Deus e a viver segundo as suas leis.
Finalmente, após 4 décadas, eles chegam às fronteiras da Terra Prometida. Moisés, agora com 120 anos de idade, liderou seu povo até ali. Mas por um ato de desobediência no passado, ele mesmo não pôde entrar na terra que tanto sonhou. Deus o levou ao topo do Monte Nebo e mostrou lhe toda a extensão da terra, de um horizonte ao outro. Foi uma visão agridoce. Lá, com os olhos fixos na promessa, Moisés morreu. Ele cumpriu sua missão de libertar e guiar o povo, estabelecendo as bases de uma nova nação. Antes do Perte, ele abençoou as tribos de Israel e nomeou seu sucessor, Josué, um líder fiel e corajoso que teria a tarefa de conduzir o povo na conquista da Terra Prometida. A história de Moisés termina, mas o seu legado de fé, liderança e obediência a Deus continua a inspirar milhões de pessoas até hoje. Gostou de conhecer mais sobre essa jornada épica? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.